Boa tarde a todas. Hoje vamos falar acerca dos açúcares, índice glicémico e hidratos de carbono. Então, os hidratos de carbono. Os hidratos de carbono são um macronutriente, uma forma de energia que o nosso corpo utiliza e que nós retiramos dos alimentos. Portanto, existem vários alimentos que contêm hidratos de carbono, que portanto no nosso corpo são transformados em açúcar ou são usados como açúcar, como combustível ou como uma gasolina para o nosso corpo. E, portanto, dependendo do índice glicémico desses hidratos de carbono, assim vão ser mais ou menos saudáveis para o nosso corpo e assim vai ser mais fácil ou menos fácil controlar o nosso apetite. Então, vamos explicar a diferença entre uns e outros para vocês saberem qual é portanto, a forma que nós, ou em que momento é que podemos consumir uns e outros. Então, os açúcares, quando nós falamos de açúcar, portanto, pensamos logo no açúcar branco, aquele que se come às colheres, não é? Mas há muitos açúcares, há muitos alimentos que contêm açúcar, melhor dito, e portanto o açúcar pode ser, por exemplo, a sacarose, que é esse açúcar branco, a maltose, que é o açúcar da cerveja, a lactose, que é o açúcar do leite e dos produtos lácteos, e a frutose, que é o açúcar das frutas, que está nas frutas, nos vegetais, nas leguminosas também. Portanto, é um açúcar que é complexo e que também pode ser utilizado pelo nosso corpo. De qualquer forma, portanto, definimos agora os dois tipos de açúcar, que são os açúcares simples e os açúcares complexos. Os açúcares simples são aqueles açúcares que estão contidos não só, por exemplo, portanto, no pão, que é farinha, mesmo que saiba salgado, portanto, o pão, as massas, o arroz contêm hidratos de carbono simples, portanto, açúcares que são utilizados no nosso corpo de uma forma rápida. Tudo o que são alimentos integrais são alimentos em que nós consumimos e, portanto, são alimentos que têm um açúcar mais difícil de utilizar, portanto, que demora mais tempo a entrar no sangue, e são chamados açúcares complexos. Portanto, tudo o que são alimentos refinados, a pastelaria, os bolos, portanto, tudo o que é alimentos sem fibra, são alimentos que são de uma utilização fácil pelo nosso corpo e, portanto, são os açúcares simples e são utilizados de forma rápida. Se não são utilizados naquele momento, normalmente o nosso corpo transforma-os em gordura e armazena, supostamente para utilizar mais tarde. É muito normal que não se utilize mais tarde esse açúcar que foi usado como gordura, porque normalmente nós temos a facilidade de ter alimentos à mão e, portanto, utilizar esses alimentos quando temos mais fome, novamente. Então, acontece que, dependendo dos alimentos, assim é o seu índice glicémico. O índice glicémico é a velocidade em que esse açúcar que nós estamos a consumir demora, portanto, a velocidade que ele tem a entrar na nossa corrente sanguínea. Nós consumimos o açúcar vai para o estômago, começa a digestão, vai para o intestino e, portanto, do intestino vai para o sangue. A velocidade a que esse alimento entra no nosso sangue define a qualidade desse hidrato de carbono e, portanto, sim, a qualidade desse hidrato de carbono e também o tempo que nós demoramos a voltar a ter fome, ok? Portanto, o índice glicémico de um alimento, quanto mais baixo, estamos a falar de 0 a 100 ou 150, quanto mais baixo é o índice glicémico desse alimento, portanto, mais tempo ele demora a entrar na corrente sanguínea, mais saudável ele é. Por exemplo, imaginem a couve ou uma peça de fruta. A couve tem um índice glicémico de 15, por exemplo, de 0 a 100. A fruta pode ter um índice glicémico, uma maçã pode ter um índice glicémico de 20 ou 30. O pão branco, por exemplo, aquele pão de forma ou pão de pacote, ou a baguete, por exemplo, que é pão branco sem fibra, tem um índice glicémico de 100. Aquelas tostinhas de arroz, aquelas bolachinhas de arroz, tem um índice glicémico de 110. Portanto, é a rapidez em que esse alimento entra na nossa corrente sanguínea, portanto, é usado como açúcar e entra na corrente sanguínea. O que é que acontece? Como é que nós conseguimos controlar o nosso apetite e estar mais saciados e ter hidratos de carbono mais saudáveis e mais nutritivos para nós, que nos possam ajudar a ter gasolina de qualidade e durante mais tempo. Portanto, os hidratos de carbono complexos serão os mais saudáveis para nós, portanto, estamos a falar de alimentos como a fruta, que têm muitos nutrientes, têm água, têm fibra e, portanto, têm hidratos de carbono complexos que demoram mais tempo a ser utilizados e entrar no nosso sangue e, portanto, saciam-nos durante mais tempo. O açúcar rápido, portanto, está normalmente introduzido em alimentos processados, muitos deles, portanto, as sopas instantâneas têm açúcar simples,
alimentos como o fiambre, portanto tudo o que são alimentos processados, o fiambre também tem açúcar. Porquê? Porque o açúcar é um conservante barato e dá um sabor agradável aos alimentos. Portanto, é introduzido nos alimentos para conseguirem vender mais, como é óbvio, e manter-nos mais agarrados àquele alimento para nós consumirmos mais quantidade, etc., mas não quer dizer que seja de todo saudável. Então, nós, por exemplo, como é que nós conseguimos combater esse problema com os hidratos de carbono simples e esse apetite que se dispara, porque há uma reação de insulina grande quando o nosso corpo, quando nós consumimos hidratos de carbono simples, portanto há um disparo de insulina para ajudar esse açúcar a entrar rapidamente no sangue. Então, como é que nós conseguimos fazer para controlar essa subida de insulina? Portanto, é consumir hidratos de carbono complexos ou hidratos de carbono com baixo índice glicémico, ou seja, as frutas, normalmente os frutos secos também têm um baixo índice glicémico e, por exemplo, o nosso pequeno almoço também tem um baixo índice glicémico, tem à volta de 18, portanto o pequeno almoço da Herbalife, o Fórmula 1, tem um índice glicémico aproximadamente 18, portanto é mais baixo do que o índice glicémico de uma maçã, para vocês perceberem qual é a variação de açúcar no sangue e a disparo da insulina, portanto não vai existir praticamente, é uma variação muito baixa e, portanto, o corpo está mais controlado e conseguimos manter controlado o apetite e esses picos de ansiedade que nós costumamos ter por consumir hidratos de carbono simples e descontrolar o açúcar no sangue. Então, com o pequeno almoço da Herbalife, o que é que nós fazemos? No primeiro passo do pequeno almoço da Herbalife temos um copo de água que consumimos normalmente de manhã com um pouquinho de aloe vera, que tem um índice glicémico baixíssimo, portanto não tem apenas calorias, não tem praticamente nada de calorias e não tem açúcares que nos façam alterar, portanto, o apetite. Ajuda-nos a limpar, desintoxicar, desinflamar o corpo por dentro. E, portanto, o segundo passo do nosso pequeno almoço é o concentrado de ervas, onde temos antioxidantes, portanto temos muitas ervinhas para conseguirmos melhorar o metabolismo, portanto aumentar o metabolismo para ajudar a queimar esses hidratos de carbono em excesso que nós possamos ter acumulados, portanto para ajudar a queimar essa gordurinha extra, aumenta um pouquinho o metabolismo para nos dar energia e além disso tem muitos antioxidantes, portanto anti-envelhecimento celular e ativo para nós. E a seguir, com o pequeno almoço do Fórmula 1, portanto nós conseguimos consumir muitos nutrientes, hidratos de carbono complexos, muita variedade de, portanto, micronutrientes, hidratos, proteínas e de fibra que nos ajuda a saciar e manter o apetite controlado, principalmente durante a manhã e normalmente durante todo o dia, porque não há esses picos de açúcar e essas variações. Portanto, aqui tem a resposta ao índice glicémico e ao açúcar que nós temos que controlar. Se tiverem alguma dúvida é só perguntar ao vosso assessor. Até à próxima aula.